Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Quem fala aqui é a professora Sheila, professora de arte da unidade Henrique Cantalice, professora dos ciclos 3, 4, 5 e 6. Então, gente, esta aula é específica para o ciclo 4 e aqui a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre xilogravura, ou melhor, sobre gravura. E a gente já abordou a xilogravura, o que ela é, qual é a relação que ela constitui com a nossa cultura, né? Como ela está envolvida muito intimamente com o cordel. E hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de gravura que é a litogravura, ok? Lito significa pedra no grego, tá? E gravura, como vocês já sabem, é o marcar, é o gravar, né? Então, quando a gente fala de litogravura, a gente está falando de uma pedra específica, que é a pedra calcária. Muito embora alguns artistas contemporâneos façam litogravuras em placas de metal, certo? Mas a gente vai estudar a origem da litogravura que vem com o Alois Sennefeld, certo? Então, o Alois Sennefeld, olha o nome que diferente. Alois Sennefeld, certo? É um alemão, artista alemão, que descobre a litogravura e passa a compartilhar essa técnica com os colegas, a ponto de mundialmente ela começar a se popularizar e estar presente até os dias atuais, ok? Então, lá no século XIX, ele começa a produzir litogravuras. E uma das características mais especiais da litogravura é você poder fazer uma gravura com detalhes, tá? Com uma gradação de tons mais marcada, certo? Quando eu tô falando que é uma gradação de tons mais marcada, eu quase posso confundir uma litogravura com um desenho de grafite. Muitas vezes você vai olhar para um desenho que tem umas listrinhas, uns risquinhos constituindo ali, formando a figura, e você vai pensar, bom, eu acho que isso aqui foi feito com grafite. Muitas vezes quando você tem essa dúvida, muito provavelmente vai se tratar de uma litogravura e não de um grafite, certo? Então, como é que a gente passa a perceber essa diferença entre a litogravura e o grafite? A partir do momento que a gente começa a observar obras, tá? A partir do momento que a gente começa a observar trabalhos artísticos, tanto de gravura, de litogravura, quanto de grafite, ok? Então, vamos voltar um pouquinho e pensar. A litogravura é constituída em uma pedra específica que é a pedra calcária, tá? E assim como na xilogravura você precisa ter uma superfície plana para elaborar, para desenhar, fazer o seu desenho, fazer a sua gravura, na litogravura, você também vai precisar de uma superfície plana, tá? Então, essa pedra vai ser polida, esse espaço de pedra aqui vai ser constituído, recortado, polido, e daí sim você vai começar a fazer o seu desenho em cima dessa pedra. Esse desenho pode ser feito com lápis ou com a tinta específica, tá? Para esse tipo de material, para a pedra. E daí, depois de feito este desenho, o que é que o artista vai fazer? Ele vai passar um produto químico que vai ser absorvido pelas partes que não estão desenhadas, né? A pedra está ali e vai absorver esse produto químico, ok? E em seguida, ele vai vir com uma tinta, vai passar sobre essa pedra, que mais uma vez a tinta vai ficar fixada onde eu passei o primeiro produto ou desenhei o lápis, certo? Desenhar lápis. E aí venho com o papel sobre essa pedra e uma prensa, tá? Então, da mesma forma que eu faço com a xilogravura, eu vou tirar a impressão dessa pedra, tirar a impressão dessa gravura a partir de um contato do papel com esta pedra. Passei ali a tinta, coloquei o papel, retiro
E eu tenho a minha impressão, eu tenho a minha gravura, a minha litogravura, tá? Uma característica semelhante à xilogravura, as duas aqui neste ponto, elas se assemelham, é que a litogravura foi muito usada no passado, ainda é, mas não tanto quanto no passado. Foi muito usada para fazer ilustrações de livros, certo? Então, o cordel trabalha muito com a xilogravura, né? Mas existem livros que lá no passado usavam muito a litogravura. Os jornais usavam muito a litogravura para produzir retratos, para produzir imagens, para produzir representações de uma determinada paisagem, representações de um prédio, certo? Então, os artistas constituíam, desenhavam esse prédio, essa imagem, esse retrato e trabalhavam, levavam aquilo ali para o jornal, tá? Que era popularizado, que era distribuído entre os habitantes daquele local, ok? Então, quando eu estou falando daquele local, qualquer local específico, a litogravura foi usada muito na Europa e foi usada também aqui no Brasil durante muito tempo, certo? Aqui em João Pessoa a gente tem um laboratório específico no Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, que fica ali no centro da cidade, e lá eles têm um laboratório específico para se trabalhar com litogravura, tá? Eu desconheço que exista um outro local aqui em João Pessoa que ainda resiste, que ainda persiste e que ainda é possível ser feito, tá? Pode existir, mas oficialmente, a título de acadêmico, construir, elaborar, saber como é que se produz, quais são esses materiais químicos utilizados lá no Instituto no Núcleo, perdão, no Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, certo? Então, resumidamente, aqui vocês tiveram uma ideia do que é a litogravura, quem a constituiu, qual foi esse período, qual é a característica e para que ela serviu, certo? Existem alguns artistas que hoje utilizam e não utilizam necessariamente para ilustrar livros, mas sim para produzir trabalhos, para produzir conceitos, para produzir obras que falem, que narrem suas temáticas a partir da litogravura, tá bem? Então é isso, espero que vocês fiquem bem. Respondo as questões aqui abaixo relacionadas à litogravura e na próxima aula a gente vai conhecer alguns artistas que trabalham com a litogravura. Então é isso, tchau, tchau.